Há milhares de anos, a relação entre os seres humanos e os cavalos é bem próxima e bem forte. Existem registros de entre 3.000 e 4.000 anos antes de Cristo sobre isso. Os cavalos já eram aliados na vida no campo, no transporte, até em batalhas. E até hoje essa aliança continua. Por exemplo, olha aqui, ó, esta troca. O homem vai ajeitando a ferradura do cavalo e enquanto isso o cavalo vai dando uns beijinhos no homem, é isso? Este outro aqui, ó, ele se empolgou com essa história de ajudar os humanos e resolveu dar uma forcinha na limpeza. Aquele tentando pegar uma vassoura. Será que ele sabe varrer direitinho, gente? Isso vai ser uma ajuda bem-vinda, viu? E para quem não gosta de cavalo, olha o que este aqui faz, ó. Mostra a língua mesmo. Tá pensando o quê? Cavalos são animais lindos e inteligentes que, assim como todos os outros, merecem cuidados e atenção. Atualmente, eles colaboram em terapias assistidas e reabilitações, são estrelas em esportes e, claro, nos fazem companhia, né? Mas para que eles tenham qualidade de vida, é importante que o tutor saiba cuidar direitinho e esteja sempre de olho na saúde do animal. Aqui, ó, o Rafael, ele é apaixonado pelos cavalos dele. Tem 3 que vivem numa hípica em São José. Vamos trocar uma ideia com ele? E aí, Rafael, tudo bem com você? Tudo certo. Me fala uma coisa, o que é que seus cavalos significam na sua vida, hein? Os cavalos representam toda a possibilidade que eu tenho de crescer e me desenvolver na minha vida. Eu quero conhecer eles e conversar com você pessoalmente. A gente pode se encontrar agora na hípica? Com certeza, vamos nessa. Tô indo pra aí, então. Combinado. Rafael tá aqui, os cavalos dele estão aproveitando o espaço da hípica. A Vegana e o Horus estão passeando por aí, aqui atrás da gente. Vez ou outra vai aparecer nosso amigo gladiador, é isso? Isso mesmo. Que tá por aqui, mas ó, é importante a gente trazer informação sobre eles. E o Rafael é um cara que entende. Você tem cavalo desde quando, Rafa? Eu tive meu primeiro cavalo aos 6 anos de idade. Ganhei meu primeiro cavalo com 6 anos. E já era uma coisa de família ou era uma coisa que você gostava? Não. Na verdade, assim, meu pai sempre gostou de contato com a natureza, sempre se interessou pela vida no campo, né? Gostava bastante de cavalo, ainda gosta. Só que o que de fato levou a gente para o cavalo foi a minha vontade de estar perto deles. E você não só se aproximou deles, como acabou, assim, inteirando a sua vida com a vida deles de uma maneira bem próxima, sim, né? sim. Como é que é essa relação sua com os seus animais? Não só os seus, mas você é responsável por outros aqui na hípica também, né? Na verdade, como comentei, né? Desde pequeno, o meu interesse maior sempre foram os cavalos. Então, assim, já com 5 anos eu comecei a fazer aula de equitação, depois de muito tempo de persistir nessa coisa com meu pai, com a minha mãe, falando que eu queria fazer. As primeiras lembranças que eu tenho da minha infância são relacionadas ao cavalo, então até hoje as coisas que eu lembro desse primeiro momento da minha vida são viagens que a gente fez passeio, ou sítios que a gente visitava de amigos que tinham cavalo, né? Sim. E depois que eu ganhei o cavalo, isso ficou ainda mais intenso, já fazia aulas de equitação, então 3, 4 vezes por semana a gente estava dentro desse contexto, né, aprendendo, curtindo, né? E aí depois que eu me graduei na faculdade, com 25 anos, eu decidi que eu queria fazer isso profissionalmente mesmo, então acabei vinculando a minha formação como psicólogo às práticas equestres. Essa questão da conexão, ela vai depender muito do tipo de experiência ou de tato equestre, né, que a pessoa que está ali diante de um cavalo possui. Então, a todo momento o cavalo está conversando com uma pessoa que está próxima dele, né? A diferença é que alguns cavalos têm uma capacidade de responder aquilo que nós esperamos deles mais refinada, porque passaram por um processo de educação mais rico ou por mais tempo. E algumas pessoas também têm essa capacidade de ler o cavalo e de responder às necessidades do cavalo com maior refinamento, com maior propriedade, porque também compartilharam maior parte da vida com os cavalos. Então, a todo momento o cavalo busca se conectar com a gente, mas dependendo das pessoas, essa conexão ela se manifesta de uma forma mais clara ou menos clara. Aqui do lado da nossa câmera, neste momento, está o Horus aqui, que ele está de olho na nossa gravação, que também é um fato sobre esses animais. Eles são curiosos, eles gostam de estar por perto também, não é isso? Ele está cheirando nossa câmera agora, gente. Vocês não estão vendo, mas está fazendo isso neste momento.
Então, todos os animais, de forma geral, têm esse movimento do medo e da curiosidade. Essa sensação fisiológica do medo e da curiosidade, especialmente nos mamíferos, ela é basicamente a mesma. A diferença é a polaridade do movimento. Então, enquanto o medo ele tende a afastar o indivíduo das coisas, a curiosidade tende a aproximar o indivíduo das coisas. Então, essa sensação ela pode gerar uma interação, que seria, no caso, essa aproximação, ou ela pode gerar uma reação, que seria, no caso, um afastamento. Então, aqui, por exemplo, quando a gente observa eles fazendo esse tipo de coisa, ele está em atenção total com a câmera e com o câmera. Se acontecer alguma coisa que ele pode Estranhar. decidir como perigoso, ele vai se afastar. Sim. Como não está acontecendo nada desse tipo, né, ele não se sente vulnerável, ele tende a interagir. Tá tranquilo aí, só observando a gravação mesmo. E realmente é importante a gente levar isso em consideração, né? Porque são animais muito inteligentes, são animais que estão sempre próximos da gente aí há muitos e muitos séculos. Mas se a gente não respeitar os limites do animal, isso pode até se transformar numa situação perigosa, né? Com certeza, com certeza. A gente está falando de um bicho aí, a vegana, que é a menorzinha que eu tenho aqui, ela tem 300 quilos, 320 quilos, né? O Horus já tem 430. Então a gente não está falando de um cachorrinho que quer pertencer no seu colo. A gente está falando de um bicho que precisa ter uma educação. Então é isso, né? Para a gente conseguir ter a certeza de que o cavalo está respeitando o ambiente dos seres humanos e vice-versa, o que também é muito importante, em primeiro lugar a gente precisa conhecer o animal e saber de que maneira lidar com ele, né? De como fazer esse manejo de uma maneira correta. Então, para a gente entender isso com mais profundidade, vamos conversar com uma médica veterinária. Nina, médica veterinária, é especialista em comportamento de cavalos, e aqui o general, para os íntimos GG, também não tá tão GG assim, tá no tamanho M, né? M. Ah, tá ótimo. Tá no tamanho M, mas para os nossos corações vai ser sempre gigantesco, coisa mais linda. A gente tá vendo aqui, né, Nina, que é um cavalo bem sossegado. Bem tranquilo. Mas nem todos são assim. Quer dizer, a gente tem que levar em consideração que os animais também são individuais, né? São indivíduos. Todo animal tem sua personalidade, né, Tiago? A gente tem que considerar isso sempre quando a gente está falando de comportamento. Quando a gente pega um cavalo como o GG, a gente tem confiança de que ele vai ficar tranquilo aqui com a gente. Ele demonstra que ele está tranquilo com a linguagem corporal dele, com os olhos dele, até o focinho transmite informações. A gente pensa muito em comportamento animal, acho que o pet mais comum nos lares brasileiros são os cães. Sim. E os cães, eles demonstram muito, né? Com posição de cabeça, com posição de rabo, com barulhos que eles fazem. Sim. Cavalo, a mesma coisa? Cavalo a mesma coisa, só que a gente tem que considerar que é outra espécie, então ele tem motivações diferentes e medos diferentes. Mas ele expressa através principalmente dos olhos. A espécie dos cavalos é uma das que mais tem musculatura facial. E eles, por serem presas, têm que se comunicar silenciosamente ali com os colegas deles, cavalos. Sim. Então, pelas expressões faciais deles, um cavalo sabe que o outro tem medo, ou tá tranquilo, ou tá um pouco ansioso e curioso com alguma coisa que tá ali longe. Tudo com base em olhos e principalmente as orelhas. Orelhas, posição da orelha. Posição das orelhas é uma das coisas mais importantes para você saber se esse cavalo tá tranquilo ou não. Pra mim, pra você, nós não somos cavalos. Como é que eu sei que o cavalo tá tranquilo? Qual que é o sinal? Olha, essas orelhas dele agora estão para trás, mas elas não estão completamente jogadas para trás. Você percebe a tensão das orelhas. Ele tá tranquilo, ele tá prestando atenção em coisas que estão lá fora e não aqui, por exemplo, na equipe. Isso é bom. Agora ele pôs uma orelha para frente, uma orelha para trás, outra orelha para frente. Ele tá prestando atenção no ambiente dele de maneira tranquila. Tá de boa. Os olhinhos um pouco fechadinhos, que nem a gente que tá tranquilo, mesma coisa. Ele se acolhe na cabeça assim, normalmente é algum bichinho, alguma Mosca, coisa. exatamente. A gente também tem alguns movimentos de cabeça que a gente considera quando a gente está vendo o cavalo no comportamento como um todo. Mas aqui, para nossa segurança, né, todos os dias, a cabeça é uma das coisas que você vai mais prestar atenção. E pra gente saber que é um cavalo que tá arredio, que de repente é um cavalo mais agressivo por natureza, o que ele dá de sinal? Olha, considerando que cavalos são presas, a gente sempre tem que lembrar disso, se um cavalo vem na sua direção, numa postura combativa, cabeça elevada, orelhas para trás e mesmo os olhos que ficam mais afinados, você tem que evitar. Você tem que considerar que ele é um animal de pelo menos aí 400 quilos vindo na sua direção, você já tem que ficar um pouco cuidadoso. Com certeza. Né? Mas as orelhas completamente para trás, tensas, é sempre o sinal que você
dá um passo para trás, põe uma distância entre vocês. E aquela coisa, né, que a gente já falou, inclusive, que é não conhece o bicho, não chega perto. Essa tem que ser a lei número 1. Lei número 1, nenhum animal, cachorro, gato, cavalos, que são animais enormes, sempre pergunte para alguém que está perto ali, que é o tutor, que é o proprietário, um cuidador daquele animal, sempre pergunte. E é um animal, não dá para discutir, ele é muito inteligente, né? A gente consegue adestrar um cavalo? Cavalos já são adestrados há alguns milhares de anos, né? Não é da natureza do cavalo ser montado. A gente, desde o momento inicial do potro, a gente vai acostumando, a gente vai ensinando a ele que o toque é bacana, que a gente não é uma ameaça, porque na vida, né, natural, humanos eram predadores de cavalos. Tudo isso aqui que a gente está fazendo com ele agora, ele confortável com a gente, é fruto de um adestramento bem feito. Ele aprendeu. Mas assim como no caso de um cachorrinho, precisa ser desde potrinho, desde filhotinho, ou um cavalo adulto também consegue? Um cavalo adulto também consegue, mas o ideal é desde potrinho ele ser acostumado para que a vida dele seja mais tranquila e o dos humanos em volta dele também. E a gente consegue realmente, nós enquanto seres humanos, criar uma conexão próxima com um cavalo, assim como um animal de estimação mesmo, essa sintonia que a gente tem, sei lá, com um cachorro, com um gato dentro de casa? Com toda certeza. No mundo ideal, você adestra o seu próprio cavalo em companhia, né, na companhia de um adestrador, porque aí você aprende a se comunicar com aquele cavalo e ele aprende a te entender e você aprende a entender a ele. Então, é uma conexão mágica, eu acho que nenhuma pessoa que já conviveu um pouquinho com cavalos vai discordar disso. Eles demonstram os sentimentos deles de maneira muito clara. E não é à toa, né, gente, que hoje a gente tem os animais, né, os cavalos especificamente, participando das nossas vidas dentro dos ambientes domésticos, né, no caso de algum sítio, alguma fazenda ali, como um animal de estimação mesmo, mas também sendo estrelas em esportes, também dando apoio em terapias. Então, essa minha última pergunta para você tem mais uma carga emocional. Tá. O que a gente pode aprender com os cavalos? Nossa, uma pergunta complexa. Te peguei, né? Me pegou. Eu diria que a coisa que a gente mais pode aprender com os cavalos é sobre a gente mesmo. É aprender a ter estabilidade emocional, aprender a respeitar o próprio espaço. O cavalo é um animal de respeitar o próprio espaço, respeitar os próprios sentimentos. A maior lição dos cavalos para mim é todos os dias aprender a me reconhecer e me respeitar, com toda certeza. O que eu vou falar depois disso? Não tem mais nada. Só aproveitar esse carinha lindo aqui, ó. Chegou a hora da gente fazer a foto para nossa galeria pet, mas antes uma última dica interessante que o Rafael tem pra gente, que é a maneira certa de chegar perto de um cavalo. Não é só chegar botando a mão, né? Sim. Na verdade, assim, o mais recomendado é que a gente só se aproxime dos cavalos que a gente recebe orientação de que pode se aproximar, né? Então, se não conhecer o animal, não toque. Agora, se tiver a liberdade de tocá-lo, cheguem sempre pela lateral e toquem os cavalos onde eles gostam de ser tocados, que é aqui na região do trapézio, próximo à cernelha dele, onde a Nina está mostrando aí também. Vai até demonstrar corporalmente, né? Isso, vocês vão ver que a vegana aqui, por exemplo, ó, vai começar a estender o focinho, pode até fazer um carinho no Horus de repente, ó lá, ó. Aquela história de chegar colocando a mão no focinho, então, melhor não. Preferível evitar. Melhor não, porque justamente o cavalo tem um ponto cego aqui na frente, olha lá, vocês viram que eu toquei, ele tirou a cabeça. Já deu uma afastada. Porque ele não tinha visto a minha mão, ouviu um vulto da minha mão. Então evitem tocar o cavalo no rosto, primeiramente toquem o cavalo onde eles gostam, olha lá o Horus fazendo carinho nela, ó. E depois vai indo com a mão na direção da cara do cavalo, do rosto. Se não conhece o cavalo, gente, não chega perto, tá? Só se o tutor estiver junto, se eu tiver certeza que nada de mal vai acontecer pra você e nem pro animal. Agora que tá todo mundo bem confortável, gente, olha que cena mais bonitinha. Vamos fazer uma foto aqui agora sim, pra nossa galeria pet. Junto aqui, pessoal. Todo mundo junto. X. Que bom ter vocês aqui no nosso feed, pessoal. Eu adorei estar com vocês. Muito obrigado pela participação, viu? E ó, agora eu quero chamar a atenção de todo mundo aqui para uma lei municipal de São José dos Campos. É esta aqui, ó. Ela proíbe o transporte de qualquer tipo de carga ou fretamento por veículo de tração animal, como carroças, charretes ou similares. Por quê? Porque isso pode caracterizar maus tratos aos animais que muitas vezes, ali no fim da vida, são abandonados até a morte. É uma medida que, além de proteger o bem-estar dos cavalos, faz a mesmíssima coisa por outros bichos como burros, asnos e bois, por exemplo.
Quem for flagrado usando carroça puxada por animal tem que pagar multa num valor definido pelo departamento responsável e, além disso, o animal e o transporte utilizado são apreendidos. Os cavalos são animais sensíveis que costumam ter muita sintonia com nós, seres humanos. Eles são bonitos, são carismáticos e ainda transmitem uma sensação de liberdade, de poder, né? Fora que são muito fofos, gente. Olha este aqui, ó. O tutor colocou ali, ó, um par de meias nas orelhinhas dele. Não é que ele ficou parecendo um coelhinho? Lindo! E ó, estes pôneis aqui, minha gente, um coçando as costas do outro. Isso que é companheirismo de verdade. Ah, peraí, falando em pônei, você tá preparado para uma surra de beleza? Este aqui, ó, parece que ele acabou de gravar um comercial de shampoo, não parece? Essa crina aqui, ó, ao vento, minha gente, cabelos sedosos. Ah, peraí, já vou aproveitar essa deixa aqui para te explicar que não, pôneis não são cavalos anões, tá? Na verdade, é ao contrário disso. Os cavalos é que são super crescidos, você acredita? É o seguinte, este aqui é um Iracotherium, também conhecido como Eohippus. É um animal já extinto, considerado o membro mais antigo da família dos cavalos e de todos os outros equinos, como burros e zebras. Os Iracotherium tinham o tamanho de uma raposa, cerca de 30 centímetros de altura, e pesavam no máximo 9 quilos. Eles viveram cerca de 50 milhões de anos atrás e eram animais com boas diferenças dos equinos de hoje em dia. Por exemplo, eles tinham 4 dedos nas patas dianteiras e 3 nas traseiras. Além disso, os dentes caninos eram bem grandes, por mais que eles fossem herbívoros e, portanto, se alimentassem só de vegetais. A evolução desse ancestral para as espécies que a gente conhece hoje aconteceu de acordo com a disponibilidade de alimento. Os cavalos de tipo sela, para montaria, se desenvolveram em regiões com predominância de gramíneas e poucos arbustos. Eles não tinham, então, uma alimentação muito rica, mas para se esconder e para fugir dos predadores, eles tinham que ser rápidos e ágeis. Já os cavalos de tipo tração, usados para trabalhos mais pesados, viviam em regiões de floresta com predominância de plantas leguminosas, ricas em proteínas. Isso fez com que eles ficassem mais fortes. Já os equinos que deram origem aos pôneis viviam em regiões de clima inóspito, como o norte da Europa e da Ásia. A alimentação deles era muito deficiente em nutrientes e isso atrapalhou o crescimento dos animais. Esse grupo deu origem a todas as raças de pôneis que existem hoje, animais que medem até 1,47 m, uma diferença e tanto dos cavalos comuns que, dependendo da raça, podem chegar até 1,90 m, mesmo todos sendo cientificamente da mesma espécie, Equus cabalus. E ó, independente do tamanho do bicho, todos precisam de atenção e de cuidados com a saúde, viu? Eu tive numa clínica veterinária escola, ligada a uma universidade aqui de São José, que oferece atendimento a animais de grande porte. Cavalo é um animal forte, isso aí ninguém vai negar, mas o fato de ser forte, será que significa que não precisa nunca ser acompanhado por um médico veterinário? Com certeza não, né, Joyce? Não, Thiago, isso é com certeza um mito. Na verdade, os cavalos são animais extremamente sensíveis. A gente costuma brincar que eles são borboletas gigantes. Tem alguma frequência ideal para a gente levar o cavalo no veterinário? Frequência ideal, a gente vai trabalhar aí com... depende do qual é a intenção com o animal. Se é um animal de esporte, a gente tem que aí pensar em receber pelo menos acompanhamento mensal desse animal. Se é um animal, por exemplo, de passeio, ele pode receber um acompanhamento com um distanciamento maior aí
acompanhamento veterinário. Mas, por exemplo, pelo menos acompanhamento odontológico, ele vai precisar, independente do que ele pratica, uma vez por ano, né? Independente de quanto tempo vai ser essa visita, é importante o proprietário prestar atenção nos sinais, quando que o animal está precisando de acompanhamento veterinário mais de perto, né? Isso é interessante. A gente conversou com a Nina, né, que falou que o bichinho traz os sinais mesmo de comportamento, de emoções, mas também quando algo não está legal no corpinho dele. Com certeza, né? Então o cavalo ele vai demonstrar sinais muito sutis, né? Então ele vai, por exemplo, alterar o comportamento, ele vai passar a ficar mais tempo deitado, não vai comer toda a ração, não vai estrumar direito, não vai estar urinando, defecando com a frequência que deveria ou que a gente está acostumado. Então, normalmente a pessoa que faz o manejo diário desse animal é a primeira pessoa a perceber que vai notar quando ele não está bem, quando tem alguma alteração e que ele precisa de atendimento. Que está na hora de ou levar numa clínica que recebe como vocês aqui ou de chamar um proprietário, com né? Com certeza, chamar um veterinário. Proprietário não, um veterinário, exatamente, na propriedade da pessoa. Com certeza. E agora a gente falando, né, você tocou num ponto interessante, que é o cavalo passar mais tempo deitado. Vou falar uma curiosidade do meu caso, tá? Porque quando eu era criança me falavam que cavalo não deita nunca, que dorme de pé, que se o cavalo estiver deitado é que ele está doente. Isso é fato ou é mito? Mito, com certeza mito, né? A gente fala que, assim como nós, né, pra gente alcançar o sono profundo, que realmente o cavalo descansa e que ele alcança o sono REM, né? Ele realmente precisa estar deitado para alcançar esse relaxamento completo. Então, muitas vezes, se o cavalo não consegue relaxar a ponto de atingir esse sono, ele vai ter problemas de restrição de sono, privação de sono, assim como o ser humano ou o cachorro. Aí você vai ter um animal mais estressado, com alteração de comportamento também. Então, pelo menos um pouquinho por dia ele vai deitar. Com certeza. Outra coisa, né, que falam muito, é um animal resistente. O cavalo não tem problema se ele ficar lá no tempo o tempo inteiro, ou seja, tomando sol, tomando chuva, passando frio. Isso também não é bem por aí. Não, ele não é um cavalete, né? Não é um cavalo de pau, ele é um animal de carne e osso e ele precisa de cuidados como qualquer outra espécie. Você não deixaria seu cachorrinho lá, faça frio, faça chuva, faça sol. Sofre com calor, inclusive. Sofre, sim. Então eles sofrem com estresse térmico como qualquer outra espécie e precisam de atenção também. E que tipo de exame de rotina, acompanhamento veterinário que a gente consegue oferecer para os cavalos? Então, alguns exames são já obrigatórios, por exemplo, para o transporte dos animais. Exames de anemia infecciosa equina, exame de mormo, são exames que os animais que são transportados com frequência precisam fazer periodicamente para poder ser transportados para uma prova, para uma cavalgada, etc. E outros exames são feitos de acordo com a necessidade. Um exame de hemograma, um exame de sangue, um exame de urina, ou ainda os exames de imagem que se tornaram corriqueiros já, que o veterinário consegue fazer inclusive na propriedade. Um exame de ultrassom, um exame de raio-x, quando o cavalo tem, por exemplo, uma claudicação, que é a manqueira, né? Quando o cavalo está manco. Hoje em dia, a gente já consegue fazer esses exames na propriedade. Isso é muito bom, facilita a vida, né? Com certeza. Qual que é a estimativa de vida de um cavalo? Aí vai variar bastante com os cuidados que esse animal recebe. Mas um cavalo saudável? Eu já cuidei de cavalos que vivem em torno de 20 e cavalos que viveram 31 anos, por exemplo. Mais de 30? Mais de 30. E o segredo, então, realmente é o tutor estar atento e respeitar o animal? Com certeza. Os cuidados com ele vão, com certeza, aumentar a longevidade desse animal. Respeitar o animal, cuidar e oferecer amor, minha gente. Vamos lembrar que são vidas e a gente tem que tratar as vidas sempre com respeito. Com certeza. É isso. Atualmente existem mais de 100 raças de cavalos no mundo e o Brasil está no ranking de países com as maiores populações desse animal. Por aqui são mais de 5 milhões. Nosso país só fica atrás dos Estados Unidos, do México e da China. No Brasil, 30 raças de cavalos e pôneis são criadas oficialmente, sendo 13 genuinamente brasileiras. Algumas das queridinhas são Manga Larga, considerado o principal cavalo de sela do mundo; Pampa, outro originário do Brasil que tem esse nome em homenagem aos Pampas gaúchos, paisagem do estado do Rio Grande do Sul; e o Puro Sangue Lusitano, que não é brasileiro, mas é considerado o cavalo de sela mais antigo do mundo ocidental. Por muito tempo, foi tido como um cavalo militar e até hoje é admirado por muita gente por ser um animal muito dócil.
E antes da gente encerrar, é claro que tem registros no feed da nossa Galeria Pet, né? Aqui, ó, começando pela Vanessa Nascimento, apresentadora aqui da TV Câmara. Olha que foto linda dela durante um passeio num aras. O filho da Vanessa, o Francisco, ele também adora cavalos, viu? Aqui é uma foto dele montando sozinho e esta outra dele com a prima, a Eloá. O gosto pela montaria também é de família no caso da Tainá, aqui ó, ela e o pai dela, o Sérgio, vindo montados em cima de 2 cavalos se divertindo durante um passeio. Nesta foto, a Sofia, de 7 aninhos, estava montando um cavalo pela 2ª vez na vida. Na primeira vez, ela confessou que teve um pouquinho de medo, mas nessa aqui, a Sofia falou que já foi incrível, que ela adorou a experiência. E para fechar, o meu amigo Lucas aprendendo a andar a cavalo no sítio do avô dele. O Lucas me contou que o cavalo, que se chama Faraó, é muito mansinho, mas que ele também é bem rápido, então precisa de cuidado. Tem que segurar firme ali quando tá em cima dele. Boa, Luquinhas! Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo Galeria Pet. Tchau!